Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos mais um episódio e, claro, mais uma incrível história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os comentários e compartilhar muito esse projeto, porque o seu compartilhamento nos traz muita relevância e, claro, a gente agradece. Bem, então vamos para mais um 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Gambera e espero muito que a sua semana esteja sendo muito boa, feliz e agradável com coisas boas que você gosta de fazer. Hoje nós temos mais uma convidada que foi indicação do Palermo, que ele ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Ele é uma das pessoas que está sempre comentando, então, Palermo, muito obrigada por toda a sua ajuda, todo o apoio que você tem para o canal. Mas hoje vamos falar sobre a Zilda. Zilda, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro. Boa noite a todos. Meu nome é Zilda, sou advogada já há algum tempo, né, aqui em Guarulhos. Tenho uma parceria com o Cláudio também no podcast Indireto. E estou aqui na caminhada da vida, aprendendo muito, né? Hoje eu me defino como uma pessoa espiritualista. Acredito que toda religião tem a sua verdade. E isso, assim, aprendemos a cada dia. Então, eu estou sempre disposta a ouvir o que as pessoas têm a falar e aprender com isso, porque eu acho que a vida é isso, né? É isso. Bom, Zilda, a gente costuma sempre, porque a gente é muito curioso, né? Começar a pergunta lá na sua infância, como que ela foi, né? Quais foram as suas influências? Porque a família é o primeiro espaço social que a gente vive. Sim. E eles nos influenciam, né? Em todos os aspectos, inclusive Sim. nas crenças, né? Nos nossos sistemas de crença. Já era espírita, já era espiritualista ou não? Como é que foi essa tua infância? Então, na verdade, minha família é da região norte, nordeste, e eles são muito católicos lá, né? Então, tem toda aquela questão de ir à missa aos domingos e participar da procissão e tal. Então, eu fui católica a minha vida inteira, de frequentar a missa, de frequentar os rituais e de praticar os rituais, de fazer o terço, de todas aquela ritualística toda deles. Doutrina, né? Isso, e assim, isso pelo menos durante 30 anos. Tá. Mas aí você vai crescendo e vai se questionando algumas coisas e algumas coisas, assim, eu já acreditava em muitos, como se diz, muitos direcionamentos da doutrina espírita sendo católica, sem saber que a doutrina espírita existia. Tá. Eu não sabia que a doutrina espírita existia, então, assim, eu acreditava em reencarnação, e aí eu chegava no padre e perguntava para ele sobre a reencarnação, e ele falava assim, não, menina, isso não existe, quando a gente morre, o espírito dorme, nananã. Mas, assim, algo me dizia que isso não era bem assim, cada um acredita no que quer, mas o meu algo dizia que existia sim reencarnação. Então, assim, por muito tempo eu fui me questionando e eu ia aos rituais da Igreja Católica, às missas e tal, mas eu não me encontrava, a minha alma não se sentia preenchida com aquilo. Então, eu fui, um dia uma amiga me falou, olha, vamos tomar um passe. Eu falei, você fica assim, o que será o passe, né? Que até hoje as pessoas têm muito medo disso. Tem preconceito também, né? Tem preconceito, mas eu acho que eu vejo muito medo do desconhecido, né? Eu residi recentemente em Portugal e lá realmente tem esse preconceito, porque o espiritismo lá é chamado de bruxaria. Lá eu frequentei também centro espírita, kardecista, e tem toda uma... É muito velado, tem toda uma situação, você precisa fazer uma entrevista, um cadastro para poder frequentar o centro espírita, porque não é aberto. Nossa. E é um ambiente, né? Super discreto, uma casa muito discreta, ninguém sabe o que tem ali. Então é tudo muito fechado, até conversei com o Wagner Borges, numa palestra que eu fui recentemente, eu queria há muito tempo assistir a palestra dele, então retornei para o Brasil e tive a oportunidade. E comentei isso com ele, porque ele está indo para lá de novo e tal, e ele falou, já tinha ido uma vez. Então, assim, lá isso é muito fechado.
Então, e eles gostam, porque, assim, tinham muitos portugueses no centro espírita que eu frequentava. Mas ainda há todo esse medo e tal. Aqui no Brasil, nós somos muito abertos, eu acho que nós somos muito abertos, mas eu penso que as pessoas têm o medo do desconhecido. Porque eu, por exemplo, quando ela falou, vamos tomar um passe, aí eu fiquei lá assim, ó, o que será passe? Né? Que você fala assim, o que será que vai acontecer naquele lugar? E aí, dentro lá do ambiente, da ritualística, de ter aquela luz mais amenizada para uma concentração, um relaxamento, uma conexão com Deus, aí você entra naquele ambiente e você fala assim, poxa, o que será esse ambiente? Então, assim, tem toda essa situação que precisa ser desmistificada, porque nada mais é do que a transferência de energias através daquele passista que está dando o passe na pessoa. Bom, enfim, fui, assisti. Naquele dia eu não senti absolutamente nada, mas eu conheci o espiritismo ali. Depois de um tempo, comecei a frequentar um outro. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu quero fazer o curso. E aí fiz uns 3 ou 4 cursos, ali uns 5, 6 anos de curso. Fui trabalhar no Centro Espírita, por acaso é o Centro Espírita Ismael, no Jaçanã, que eu gosto muito, ainda frequento a casa, hoje já não trabalho mais. Mas fui trabalhar, fui entender melhor, porque, enfim, eu gosto. E eu não tenho esse medo, eu me sinto bem. Mas eu penso que, nesse sentido, as pessoas precisam um pouco mais desmistificar, né? Porque, assim, a minha família inteira hoje, boa parte é evangélica, não é mais católica, cada um, né, se direcionou para outra situação. Mas, ainda assim, todas as religiões, pelo menos as que eu tive contatos, porque eu falo assim, olha, Zilda, vamos visitar uma outra igreja, qualquer nome. Eu vou. Porque eu penso que rótulos separam pessoas. Para mim é isso. Eu sou da igreja XYZ. Isso separa as pessoas. Isso não une. E eu acredito no todo, eu acredito na união. Então, eu não vejo essa diferenciação. Você fala assim, poxa, quer conhecer a minha igreja? Eu vou, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, eles se direcionaram para serem evangélicos, sem problema nenhum. Frequentei a igreja evangélica com eles. Não fui muito, assim, de cumprir os rituais e tal, nem batizar, essas questões todas, mas eu fui durante muito tempo. Eu acredito que cada igreja tem a sua verdade, né? Cada religião tem a sua verdade. Mas eu comecei hoje a abrir um pouco mais a mente e sigo o meu coração. Eu acredito mesmo que o nosso templo de orações é interno, é dentro de nós, que eu não preciso estar num templo físico, né? Porque até mesmo tem isso nas escrituras, você não precisa estar no templo físico, o templo é dentro de você. E, na verdade, toda a questão de uma vida é com você mesmo, é dentro de você, né? Não é fora. Então, assim, hoje eu sigo mais essa linha espiritualista, né? Gosto muito, muito, muito da ressonância harmônica, do Hélio Couto, mecânica quântica. Eu comecei a estudar, eu estou fascinada com mecânica quântica. Então, assim, eu acho que a gente não pode estar fechado, né? Porque Jesus é um só, Deus é um só, nós somos um todo, mas as pessoas se separam demais, eu penso assim. Então, assim, hoje eu já não falo assim, sou espírita kardecista. Não, eu prefiro já não colocar esse rótulo, né? Eu me vejo como uma pessoa mais espiritualista, aberta. Sim. Independente, eu assisto N vídeos que a pandemia teve seu lado bom e seu lado ruim, né? E com a pandemia, esses vídeos têm muito material bom na internet. Eu, pelo menos, vejo assim. Então, assim, tem tanta coisa bacana. Então, independente, assisto de N religiões. Cada situação você fala, poxa, nem sabia que existia. Né? Enfim, poxa, tem extraterrestre? Tem, poxa. Né? Eu acho que é uma estupidez nossa achar que a gente vive na nossa bolinha de gude, que eu chamo o planeta Terra carinhosamente de bolinha de gude, eu amo nosso planeta. Então, assim, que estupidez nossa achar que nós vivemos na nossa bolinha de gude com tantos milhões por aí e estamos sozinhos. Eu acho que né, não dá para pensar assim. Sim. Então, assim... Agora, bom, eu acho que tem uma questão que é importante que você fala. Hoje existe uma tendência mundial
muito inclinada ao espiritualismo, à questão das pessoas se identificarem como espiritualistas. Não que ela precise dizer eu sou isso, você é aquilo, ou ela é aquilo, não. Mas é uma tendência porque as pessoas estão querendo buscar algo fora das religiões, porque a religião ela tem ali, claro, com todo respeito, a sua doutrina, os seus ritos, os seus códigos. Toda religião tem lá seu código ético, código moral. E existem pesquisas no mundo afora mostrando hoje que a humanidade, principalmente pós-pandemia também, ela hoje está buscando, as pessoas estão buscando algo e crenças mais ecléticas, né? Mais abertas, mais... Então é uma tendência bem natural isso, né? Que você está narrando para nós. E o que te alimenta, né? Porque a gente fala muito de fé, né? O fato de você ser espiritualista, eu acho que é até legal para quem está nos assistindo. Não significa que você não tenha fé em Deus, né? Porque às vezes as pessoas confundem, mas se ela é espiritualista, ela crê em quê, né? E isso é uma pergunta que eu já escutei as pessoas fazendo, né? Então, eu acho que era legal você falar um pouco sobre a sua crença pessoal, né? Você se coloca como espiritualista, mas você acredita em Deus, você acredita em Jesus, você acredita... Né? Eu acho que é legal você falar sobre isso. Então, eu sou realmente cristã, tá. Né? A sua raiz, né? A sua essência. Sim, a minha essência. Eu sou, como se diz, fã de carteirinha de Jesus Cristo, digamos assim, né? Então, tiveram algumas épocas difíceis da vida que eu brinco de mimada, eu brinco de rebelde, e nessas situações, quando a situação está muito ruim, eu falo, eu não aceito ninguém, só Jesus para falar comigo. E aí você vai falar assim, poxa, como você sabe que Jesus chegou? Não sei. Eu não sei que é Jesus, mas que se eu acalmei, foi ele, porque eu fico muito rebelde, eu falo, não quero saber, não vou falar com ninguém, eu só falo com Jesus. Então, assim, e descobrir isso dentro de mim, nos últimos tempos, foi uma coisa fantástica. Então, eu acredito em Deus, sim, mas, por exemplo, a minha filha fez 18 anos agora, e ela frequentava o centro espírita, frequentou a igreja católica, frequentou a igreja evangélica, né, com a minha família, e frequentou o centro espírita por último, seguindo a linha do kardecismo. Então, assim... E aí ela chegou naquela fase, né, estava ali na adolescência, e ela falou assim, olha, a partir de agora eu sou ateia, não acredito mais em Deus. Mas como assim? Eu te ensinei sobre Deus até hoje, né? Poxa, como assim ateia? Ai, mãe, eu acredito na teoria do Big Bang. Falei, muito bem, tá bom. Então, assim, não tem problema. Mas, na hora que o calo apertar, porque a gente sabe que vai apertar, é a vida, né? Na hora que a água bater, chama pelo Big Bang. Ou seja, não importa o nome que você dá. Não chamam de Jeová, de Deus, de Alá, de Buda. Cada um dá um nome que quiser, não tem problema. O importante é nutrir essa conexão. É conversar com a sua espiritualidade e ter essa conexão. Eu penso que a dificuldade nos nossos dias de hoje é as pessoas pararem e se preocuparem em alimentar a alma. Ah, não dá tempo. Nunca dá tempo. Ah, amanhã eu rezo. Eu falo para o meu irmão, tomara que ele assista isso. Eu falo para o meu irmão, você fez a oração hoje? Ah, eu fiz, irmã, que ele me chama de irmã, né? O pessoal acha até que é evangélico. Ah, eu fiz, irmã. Você fez? Então, assim... o importante é isso. Do mesmo modo que você alimenta o seu corpo todos os dias, você precisa alimentar a sua alma. Então, hoje eu não vou rezar. Cada um dá o nome que quiser, orar, rezar. Hoje eu não vou rezar. Tudo bem. Então, aí você se compromete também a não comer. Né? Não alimenta o corpo, não alimenta a alma. No dia que você alimenta a alma, você alimenta o corpo. É necessário, é básico.
Mas, em decorrência de tudo isso que a gente tem vivido nos últimos tempos, nossa, tantas situações que às vezes você fica meio em choque, assim. Mas, particularmente depois da pandemia, eu percebo que as pessoas estão ainda mentalmente abaladas, estão muito vazias. Esse buscar que você comentou é uma carência constante, que só vai ser suprida espiritualmente. Então, fico feliz, né, dessa pesquisa que você comentou, das pessoas estarem sentindo essa necessidade de buscar preencher esse algo dentro delas. Mas esse algo, ele é realmente da alma, da conexão com Deus. Não adianta procurar outra coisa. E não é o dinheiro que vai trazer. Não é. Às vezes as pessoas têm tudo. Tem todo o dinheiro, tem toda a parte material, o que precisa e o que não precisa, mas estão vazias. Tanto é que a gente tem esse índice altíssimo de pessoas que tiram a própria vida, né? Então, assim, não adianta buscar fora, tem que buscar dentro. E aí as pessoas falam assim, e eu ria muito, né? Às vezes até ficava nervosa porque as pessoas falavam assim, ai, olha, para você solucionar essa questão, busca dentro de você. Não, a resposta está dentro de você. Eu falava, nossa, isso irrita, né? A resposta está dentro de você. Eu falava, caramba, onde que está? Que eu não estou vendo. Mas demora, é todo um trabalho. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que está na internet, se não me engano o nome dela é Ana Lúcia Galvão, uma coisa assim. E ela falou recentemente no vídeo dela, dá trabalho, e você tem que fazer isso o dia inteiro. E quem quer se dispor a se conectar com todo o tempo inteiro? Né? Tô lá no meu carro, caramba, alguém bateu, pronto, já morreu, já deu aquela confusão, já... Né? Mas e aí? Né? É naquele momento que você tem que frear o seu eu, mas existe um trabalho para chegar nesse tipo de controle. Porque você tem que controlar o seu emocional, que não é fácil. Não, nem um pouco. Entendeu? Então, assim, é isso. O alimentar a alma. Eu hoje me sinto muito feliz a cada dia. É aquele trabalho que você vai fazendo e é constante, porque nós somos obsidiados o tempo inteiro. Né? Isso é certeza. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, do jeito que é aqui, no plano físico, no espiritual. Então, essa briga para saber quem vai te enganar mais, quem vai te levar, quem vai... É aqui e é do lado de lá. Então, a cada momento que a gente deixa escapar o emocional, perde esse controle, isso vai ficando pior na nossa vida. Então, existe um trabalho que precisa ser feito e para manter também é trabalhoso. Não tem jeito, é dia a dia e começar, né? Se não começar, não vai chegar em lugar nenhum. Não dá para esperar, né? O tempo já passou, né? É isso. Agora, uma coisa que é interessante, né? Dentro dessa sua caminhada, o quanto você percebe o avanço, né, do seu processo de autoconhecimento? Porque a questão da espiritualidade é um processo interior muito poderoso, né? Sim. Que você, como você mesmo disse, empiricamente você vai usando aquilo como base de mudança, transformação, caindo, levantando, os problemas da vida, enfim. Como que você conecta a sua espiritualidade com o processo de autoconhecimento? Olha, é intimamente ligado, né? Tá. Então, assim, toda a trajetória que eu tive, né, na Igreja Católica durante 30 anos, eu não sentia essa conexão, eu nunca vi essa melhora, mas não quer dizer que eu estava sozinha, porque hoje eu olho para o meu passado e eu vejo que eu estava realmente acompanhada de Jesus durante todo esse tempo, por isso que a minha conexão sempre foi forte. E não que eu seja melhor do que ninguém, porque ele está à disposição para todos. Basta chamar, basta pedir, basta se conectar com ele, né? E eu fico muito feliz por tudo isso. Mas, e aí na jornada, e fui mudando para outras doutrinas, enfim, até chegar no Espiritismo, foi quando eu comecei a fazer o curso espírita, que eu senti essa necessidade, talvez seja o chamado que a gente fala, né? Olha, você tem um chamado para atender, talvez tenha sido esse o momento.
E aí eu comecei a fazer o curso espírita e me dar conta, tomar conhecimento sobre a importância da reforma íntima que a gente fala, né? Então, assim, precisa parar e ter aquele trabalho de se analisar e de verificar os seus comportamentos e toda aquela... E eu mudei muito nos últimos anos, muito mesmo. Eu me vejo outra pessoa hoje. E aí, nessa reforma íntima, você começa... Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu falei que vou fazer, eu faço. E, então, para mim, promessa é mesmo dívida e eu já cumpri umas que não foram fáceis. Então, hoje, quando eu vou prometer, eu já paro e falo, não, eu não vou prometer mais. Porque se eu prometer, eu estou frita, porque eu me cobro e eu vou ter que cumprir, porque eu mesma me cobro. Então, assim, comecei a me analisar e comecei a mudar já nesse quesito, né? Então, se eu me comprometi com a espiritualidade, se eu me comprometi com o meu curso, se eu me comprometi com a minha reforma íntima, eu vou seguir. Então, eu concluí todos os cursos que eu fiz, o trabalho que eu me comprometi a fazer no Centro Espírita, e isso foi me mudando, porque todos os dias você começa a verificar, e aí você começa o vigiar e orar, é isso? É constante. É constante. Espera aí, o que eu estou falando, eu estou fazendo, isso é uma coisa... Alguns falam assim, alguns estudiosos de comportamentos falam assim, o que você não gosta no outro é o problema em você. E aí, né, já vem dar um nó, né? Você fala, poxa, não é possível. Então, uma das questões que eu analiso e demais, assim, é a questão da hipocrisia. Eu tenho uma dificuldade com pessoas que falam uma coisa e fazem, o comportamento é outro. Sim. Então, eu vejo que isso é uma dificuldade na vida das pessoas. Eu falo uma coisa e eu faço outra. Ok, então eu vim analisando esse meu comportamento e fiquei muito feliz em ver que durante a minha vida inteira eu sempre falei e fiz o que eu falei. E às vezes você esquece completamente o que você falou, né? E vem alguém e fala, você falou mesmo, você fez mesmo. Você fala, poxa, estou mantendo a identidade. Então, assim, vim notando que com os cursos espíritas, com o vigiar e orar a cada dia, com a conexão diária, já falo para vocês sobre essa conexão diária, a conexão diária com o espiritismo, isso foi me transformando. Claro que tem muitas situações que a gente ainda fica ali no questionamento, né? Eu tenho que ser boazinha com o meu próximo, quanto? Meu próximo quer me pegar, né? E aí, eu tenho que ser boazinha quanto? Então, assim... É estudo, é estudar, é ler, é buscar entendimento, pedir esclarecimento espiritual, porque é difícil a situação, principalmente na questão do próximo. Outra questão do próximo, que o próximo não é necessariamente quem está na sua família. O próximo é quem está próximo. Sim, sim. Eu falo isso, e às vezes as pessoas não entendem, né? Não, o próximo é quem está do seu lado, precisando, né? Não é só a sua família, sim, né? Claro. E eu sou muito fã daquela que seu sangue até um mosquito tem, porque é isso, né? Então, assim... Todo mundo, a partir da filosofia espírita, que todos nós somos a mesma família, e realmente somos, porque quando encarnamos, estamos numa família física, e quando retornamos, somos todos da mesma família, que é uma só. Ou seja, somos todos da mesma família sempre, né? Porque se eu reencarnei 1000 vezes, e 1000 famílias, pronto, todo mundo já é família. Então, assim, é uma separação que não tem muito nexo a gente fazer aqui. Então, assim, essa questão da conexão espiritual diária, uma das vezes eu estava indo para o Centro Espírita com a minha filha e eu sempre gostei muito de pets, de cachorros, eu amo cachorros. E na época, acho que eu tinha 5 e uma faleceu, a que eu mais amava faleceu, mas enfim, faz parte. E aí eu estava indo para o Centro Espírita com a minha filha e um cachorrinho começou a seguir a gente. Aí a minha filha falou assim, olha lá, mãe. Não inventa. Morreu uma agora, vamos parar, Porque sempre quando vai, a gente fica muito machucado, né? Não, foi terrível ali. Era uma labradora que eu adotei antes da minha filha nascer. Então, assim, eu falava que ela era a minha primeira filha. Então, assim, aquela história, né? Para mim, cachorro é filho. Então, assim, é aquela situação.
Então, assim, ele foi seguindo a gente, e a minha filha, olha lá, não olha nada, sobe. Aí nós subimos, ele ficou lá, andando devagarinho na calçada dele, a gente subiu, foi para o Centro Espírita, assistimos a palestra, e quando nós saímos, ele estava do lado de fora esperando. Eu falei, aí tinha uns vizinhos, olha, ele está perdido, foi ali no fim do ano. E aí eu falei assim, poxa, e agora? Eu não consigo deixar na rua, eu não consigo. Aí ninguém quis pegar. Ai, se ele morder, ai, não. Eu falei, tá bom. E ele lá te olhando, né? Eu falei, não vai ter jeito, vai ter que ser eu. Aí peguei um paninho, com medo dele me morder, coloquei no colo, levei para casa, foi 29 de dezembro. Eu falei assim, ele fugiu de alguma casa, a família viajou e ele fugiu, né? Vou guardar, depois eu vou procurar o dono. Tudo bem. Levei ele para casa, muito bonzinho o cachorro. E algumas pessoas chegaram a olhar, mas ninguém era. Aí uma falou assim, olha, parece com o meu Bob, mas não é o Bob. Eu falei, tá bom, vou chamar Bob agora, pronto. Chamar o Bob. E aí, dali um mês, ele começou com um odor forte no ouvido e tal, e eu descobri que o cachorro tinha uma doença, uma infecção forte no ouvido. E, enfim, tem uma ONG muito querida aqui em São Paulo, que eu, sempre que posso, sou voluntária com eles. E começaram a me ajudar. É um pessoal que também vai ao Centro Espírita, não sei se você conhece o ASEAMA, que é o Centro Espírita de Animais. Eu também frequentei muito tempo o Centro Espírita de Animais, para o cachorrinho tomar o passe. Enfim, toda a linha de Francisco de Assis, né, que não também sou fã. Então, assim... E lá eles me ensinaram a fazer o Evangelho no Lar todos os dias, e se eu pudesse, mais de uma vez por dia, para tratamento dele. Tá. Então, assim, comecei a fazer, e era muito fofo, né? Porque aí eu falava assim, hora da oração, todo mundo tinha um horário marcado, todo mundo ia lá, os 4 cachorrinhos, a minha filha, todo mundo sentava, ia fazer o Evangelho no Lar, muito bonitinho. E aí terminava, eles levantavam, todo mundo tomava água fluidificada, tudo certinho. E aí eu fui acostumando, e isso virou, assim, básico da família, da casa, da sustentação. Então, eu continuei fazendo o Evangelho. Ele ficou comigo, a médica achava que ele ia ficar 1 ano, ele ficou 4. Fizemos várias cirurgias, enfim. E, na verdade, eu nunca quis ter um cachorro macho, porque eu falava assim, vai fazer xixi na casa inteira, vai marcar território. E ele era super educadinho, só fazia xixi na parede. Aí ele era muito fofo, assim, muito fofo. E aí eu me apaixonei por ele, porque eu nunca tinha tido nenhum cachorrinho, eu me apaixonei por ele, a minha filha ficou brava, ficou com ciúme. E aí eu chamava ele de Bob Francisco, por conta de Francisco de Assis, aí depois eu chamava de Francinaldo, de Françoeldo, e ia... Mas aí, quando foi há uns 1 ano e meio atrás, a doença era muito severa, ele tinha um tumor no cérebro, e esse cachorrinho me ensinou tanto, porque a médica falava assim, nossa, mas ele tem um tumor que está estourando o cérebro dele, de dentro para fora, mas esse cachorrinho nunca fez nem au, nada. A dor que ele suportava, eu sabia que ele tinha dor porque ele tremia. Tremia, e eu dava medicação para ele. Então, assim, eu falava, meu Deus, como pode? A pessoa tá morrendo. A pessoa, olha isso, né? O cachorrinho tá morrendo nesse nível e ele não abre a boca. Então, você fala assim, poxa, a gente reclama demais, né? Tudo a gente reclama. Assim, me deu um curso o cachorro, sabe? Enfim, aí ele morreu. Quando ele morreu, eu conversei com a espiritualidade. Eu falei assim, olha, eu me sinto muito bem, e eu não vou parar de fazer oração. Então, eu continuo fazendo a oração diariamente, rigorosamente. Se eu não estiver em casa, onde eu estiver, se o lugar não estiver propício, eu vou ao banheiro e eu faço a oração no banheiro. Mas eu faço o Evangelho. Então, assim, isso me dá, assim, muito suporte, não tenho o que falar. E agora, uma das questões... Você tem que refletir, né? Sim, o que eu gosto tanto do espiritismo? A fé raciocinada. Sim. Você não tem que ficar de olhos vendados, te falaram é cru, você acredita que é cru. Não, vamos ver se é cru. Que isso é uma das coisas legais que o Hélio Couto fala. Você tem que experienciar, não é ler. Você tem que experienciar. Como foi com você? Como foi a sua experiência? Você viu, ouviu, sentiu? E isso é legal. Então, assim, a partir dessa fé raciocinada...
eu tenho questionado, e aí de tanto ler o Evangelho no Lar, né? Porque é um livrinho, e aí, pelo menos em alguns centros, eles falam que você, para fazer o Evangelho no Lar, tem que ser o livro do Evangelho no Lar. E hoje também já li tanto, né? Já fiz tantos, que agora eu troquei de livro e não quis ficar presa a falar, vou falar sobre a doutrina espírita. Porque é aquela coisa, eu realmente faço o que eu falo e o que eu penso. Então, conversei também, você fala assim, poxa, mas eles respondem? Não sei, né? Para mim está respondido, que é o que importa. Então, assim, conversei com eles, falei que ia ler um outro livro, qualquer, nas nossas orações noturnas. E, por acaso, veio parar na minha mão um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito interessante o livro. E é interessante você ter uma outra ótica, né, das coisas. Você não pode ficar fechado, é isso, é isso. Eu realmente não concordo com essa linha. Então, comecei a ler o livro, está extremamente interessante. Estou achando extremamente interessante as informações que estão sendo trazidas. Também já tem uma outra coleção ali realmente do Espiritismo, Chico Xavier também já esperando, mas não que não vá ler outras. E eu penso que tem que ser assim, porque se eu for ficar naquela linha, ler só o livrinho do Evangelho segundo o Espiritismo, já chega que, assim, eu hoje estou numa fase questionadora da Bíblia. Então, eu não sou aquela pessoa, acredito na Bíblia fielmente. Eu não sou mais. Eu fui. Como eu justifico isso? Eu falo assim, poxa, primeiro que Jesus escreveu lá os 10 mandamentos. Isso multiplicou pra caramba. Segundo, que os apóstolos que escreveram sobre as experiências com Cristo, escreveram décadas depois que Cristo morreu. Enfim. E aí eu falo assim, poxa, foi traduzido tantas vezes. Cada pessoa que traduziu deu a sua interpretação pessoal. Os costumes de onde a pessoa estava escrevendo influenciam. Os anos, né, também não tem como não influenciar. E aí isso chegou para mim aqui. E às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, poxa, será que Jesus era Jesus ou era Jesus a... Não sei. Há uma influência muito grande, principalmente, né, dos romanos da época, que não tem como falar, e há escritos que a gente não teve contato, que são trancados lá no Vaticano e que a gente não teve acesso também. Né? Por acaso, numa das viagens que eu fiz, eu encontrei um teólogo no avião. Nós passamos 3 horas só falando. Eu falei, não, peraí, agora você vai tirar umas dúvidas minhas. 3 horas que eu nem vi a hora que chegou. Então, assim, há realmente muito material que ninguém acessa. Por que isso? Né? Há o interesse planetário no controle das massas. Não tem como negar. E, então, assim, diante de todo esse cenário, eu não consigo olhar para a Bíblia e falar assim, não, realmente foi o que aconteceu. Não. Tem muitas vertentes, né? Tem a vertente até que a história de Adão e Eva é uma história lúdica. Nunca existiu Adão e Eva. E você fala assim, poxa, então, né? Aquilo que me contaram a vida inteira... Então, são aqueles castelos que vão se desfazendo. E a gente tem que se questionar, né? Não é falar, olha, isso você acredita. Não. E isso é que é legal no Espiritismo. Né? É a fé raciocinada. Poxa, é assim, mas por quê? Você pesquisou, você estudou, é realmente isso? Será que é isso? E depende do ângulo que você olha. Né? Enfim, isso que me fortalece. Sim, não, é a tua experiência pessoal, é a sua narrativa, né? E ela faz sentido a partir do momento que você tem os seus argumentos, a sua forma de ver, e é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Funciona para você? É isso que está funcionando? Então, isso é a democracia, a liberdade, né, das pessoas poderem
buscar aquilo que para elas alimenta o espírito, alimenta o corpo mental, físico e espiritual, né? E é esse processo mesmo do autoconhecimento como sendo a transformação, né? Sim. Trazendo esse meio mais acadêmico, assim, a gente tem Santa Teresa d'Ávila, e que nos escritos dela ela fala que tem as muradas para o castelo. E ela fala que a murada mais difícil de se transpor seria a primeira murada, porque é o autoconhecimento, né? Que é o início da busca pelo conhecimento. Inclusive, na época, a gente tem até um episódio aqui no Lugares que Impactam, que foi na cidade de Ávila, lá na Espanha. Então, conta um pouco mais sobre a história dela, né? Vocês vão achar por aqui, mas é esse conceito do... Inclusive, ela foi muito criticada pela Igreja Católica, né? Eles queriam queimar... Ela teve muitos dos escritos dela foram queimados pela Igreja Católica, mesmo ela sendo extremamente católica, ela era uma carmelita. Então. Mas é esse conceito do... Para você transpor a primeira murada, você tem que se conhecer. Você nunca vai chegar ao castelo, que seria esse... É o reino, né? E também a questão do autoconhecimento, do puro autoconhecimento, se você não começar. E esse ato de começar é sempre mais difícil. Sim. E aí você hoje dá continuidade ao seu processo de autoconhecimento, que é muito legal. E quando foi esse momento que você decidiu sair do conceito do espiritismo tradicional, da doutrina do espiritismo, para seguir a sua jornada? Teve algum momento que virou essa chave para você? Ou foi algo muito natural? Isso foi muito natural, porque conforme eu vou fazendo o Evangelho no Lar diário, né, ali eu tenho aquele momento de conexão que eu converso e, obviamente, para quem acredita no plano espiritual, eu converso com os espíritos que vão me visitar no momento dessa oração, né? E aí, nessa conversa, você começa a fazer argumentações e aí você se obriga a raciocinar sobre aquilo, né? E às vezes eu me comprometo com eles, falo, não, isso aqui eu vou pesquisar, amanhã eu comento sobre isso aqui. Então, você vai virando a chave naturalmente. Sim. Né? E aí você vai falando, poxa, né? Vai esclarecendo para você mesmo. Né? Não é nem para eles, porque eu acho que eles já sabem de tudo isso de cor e salteado, né? E eu falo, poxa, vocês estão aí do outro lado, vocês estão vendo tudo muito melhor do que eu, né? Então, assim, é mesmo para mim, eu termino explicando para mim mesma, né? Essa questão. Então, começa nessas perguntas que às vezes você lê um trecho e você fala assim, poxa, isso aqui não tem muita lógica, né? E aí eu falo para eles, eu falo assim, olha, eu peço desculpas, mas eu não concordo com isso. Não concordo por isso. Pode ser que vocês tenham uma outra visão, vocês estão do outro lado, vocês estão vendo muito mais coisas, enfim. Mas eu, aqui, com a minha visão limitada do que eu tive acesso, do conhecimento que eu tenho, com a pouca percepção que eu tenho até agora, eu penso assim. Peço desculpas, mas eu penso assim. E comento nesse sentido. Então, assim, naturalmente, as coisas vão transformando à medida que você se questiona, né? A questão do autoconhecimento se aprofundando. Sim. Né? Você se questiona e você fala, não, peraí. E aí isso vai mudando, vai alterando. E hoje você frequenta algum espaço, alguma casa? Como que está essa relação? Ou você hoje pratica na sua casa, na sua intimidade? Como que isso está acontecendo para você hoje? Para mim, o meu templo é dentro de mim. Eu cheguei nessa conclusão. Né? Mas eu gosto muito de frequentar o centro espírita, assistir uma boa palestra, tomar um passe, sem problema nenhum. Então eu vou. Porém, às vezes, onde você está, não tem um centro espírita, mas tem uma igreja. Eu entro na igreja e assisto a missa. Ah, tem uma igreja evangélica, assim. Tem algumas, eu não vou generalizar, mas tem algumas que quando você entra, evangélicas, quando você entra, já querem fazer o seu cadastro, né? Para depois te ligar e, enfim, sabe Deus a finalidade do cadastro. Então, isso é uma coisa que não me agrada. Incomoda. Então, se eu entro numa igreja e eu sou livre para entrar, fazer minha oração e sair, eu vou entrar. Independente de qual seja ela. Mas eu ainda vou, como o centro espírita é muito próximo da minha casa, e é mais fácil para mim, porque tem todos os dias, palestra todos os dias. Então, eu me adequo ali no horário que é melhor, no dia que eu consigo ir lá, e aí eu vou. Mas se não for lá também, eu vou à missa e, enfim... Porque eu penso que realmente o rótulo só separa as pessoas. Deus está dentro de nós. Se você vai a uma missa e você se conecta e você sente, fantástico. O importante para mim é a oração.
Não é onde. Entendi. Você pode estar onde está, está no ônibus, de pé. Você está ali fazendo essa oração. Tanto que algumas vezes, algumas pessoas entram vendendo algumas coisinhas ali no ônibus e eu aprecio mais aqueles que já chegam falando de Deus. Já fazem uma pregação. Outro dia o senhor ficou 1 hora pregando. Eu aprecio mais esses. Então, eu acho que aquele que já vem realmente falando da palavra de Deus, já está levando, agregando algo. Uma das coisas que é fantástica, por exemplo, aqui no nosso país, tudo a gente fala, vai com Deus. Ai, Deus te proteja, meu filho. Ai, Deus te abençoe. Ai, se Deus permitir. Isso é Brasil. Na Europa não existe isso. Não existe isso. Eles não falam de Deus. Quando eu fui para lá, eu falei assim, poxa, né, aqui tem umas igrejas mais bonitas, eles estão tão próximos ali do Vaticano, devem ser muito mais assim religiosos. Eu imagino que eu assisti uma missa, né, em latim e tal. Não consegui ir assistir uma missa. Não vi nenhuma missa. Claro que tem, né, as pessoas diziam para mim que eu não consegui, eu não tive essa facilidade de falar assim, poxa, aqui não senti esse acesso tão fácil. Então, assim, o que importa é fazer oração, independente de onde você esteja. Sim. Aqui nós somos realmente abençoados. Hoje eu acredito realmente que Deus é brasileiro. E essa sua estadia em Portugal, lá você ficou frequentando o centro espírita, como você falou, e você trabalhava lá, você foi morar. Fui morar, morei um tempo lá. Hoje eu sou advogada lá em Portugal, né? Eu trabalho com imigração. Então, assim, o tempo que eu fiquei até conseguir a documentação, porque tem que levar a documentação daqui para lá, tem o tempo deles, que é um tempo, né? Tempo. Para poder ser... Isso, Mas você fez a universidade aqui? Eu fiz aqui, e aí sou advogada aqui, e aí eu fui para lá e peguei isso, fiz a documentação lá. E aí, até que saísse toda a documentação, eu fui trabalhar no país. Aqui eu trabalhei 10 anos no aeroporto de Cumbica, então eu tenho uma longa experiência na área da aviação, que eu sou amante da aviação até hoje. Eu falo que quem trabalha no aeroporto nunca mais é a mesma pessoa, então sou amante né, de aviões, do aeroporto até hoje. Então, assim, eu fui para lá e aí eu fui trabalhar no aeroporto de Lisboa, que dá uma bagagem ainda muito melhor, né? Uma visão de mundo. E lá encontrei muitos brasileiros, muitos africanos também, né? Então, assim, eu fiquei trabalhando esse tempo até que a carteira da ordem saísse. Tá. E trabalhei, conheci muitos portugueses, portuguesas e, enfim, toda a riqueza, que para mim essa é a riqueza real, você conhecer outras pessoas, sim, de outras nacionalidades, outras culturas. Isso para mim é riqueza. Que foi, na verdade, isso que eu fui buscar também, que eu gosto do conhecimento. O conhecimento é que é fantástico, eu acho, e libertador, né? Sim, é isso aí. Bom, diante de tudo que você falou de um podcast também, alguma coisa assim com o Palermo? Sim, nós temos uma parceria. Que projeto que é esse? Conta para nós. O nosso projeto é fazer entrevistas, mas não são direcionadas para espiritualidade, são diversos temas, né? Agora a Ordem dos Advogados vai ter eleição, né? Esse ano já. Guarulhos? Não, geral, isso. Nacional. E então já estamos começando a ver as movimentações, enfim. E como é uma área muito tranquila para mim, sou advogada em Guarulhos há 19 anos, então a gente quer começar ali meio por essa área de políticas, mas são temas diversos. O nosso podcast se chama Em Direito, nós estamos aí em fase de pré-lançamento, já nos organizando para colocar em andamento em breve. Já tem data? Não, ainda não, a gente ainda está... Então avisa que também quando for lançar a gente agradeço, faz também. Sem dúvida, assim que você tiver as datas, tudo do lançamento, por onde que vai sair o programa, qual canal, pode mandar que a gente fala aqui e convida as pessoas para chegarem lá. Obrigada. Até porque quem quiser assistir o nosso programa também tem na Rádio Palermo, não tem? Aos domingos, às 21 horas. Ah, sim, que legal! Aí é só o áudio, né? Que ele reproduz, mas também vale a pena. Isso é muito legal. Os episódios que chegam lá também ele reproduz.
tá? Isso é legal. São as parcerias, né? Isso é ótimo, são fantástico. fundamentais, né? São fundamentais. Essas Agora, diante de todo esse cenário que você narrou para nós, você falou que você tem uma filha, Tenho, né? 18 anos. Filha única? Filha única. Filha única. Ela também tem esse mesmo espírito seu de querer conhecer, de querer buscar. Como que é essa relação aí, né? Então, eu sou suspeita para falar, né? Você é a mãe, assim, né? A mãe, aquela mãe melosa e tal. Mas, assim, ela é muito inteligente. Agora ela está na fase de estudar para prestar a faculdade pública, né? Então, assim... Mas ela adora estudar, mas a visão deles já é muito diferente. Não tem que falar, né? Assim, mas eu fico feliz porque ela é uma adolescente já preocupada com conhecimento, vou assistir um vídeo. Qual é o conteúdo desse vídeo? O que isso vai me agregar? Então, ela tem essa preocupação. Ela não gosta de coisas banais. E isso, para mim, é fantástico. Eu acho ótimo, né? Então, eu falei assim, poxa, ela gosta muito de estudar. Eu falei, bom, pegou a veia da mãe. Mas, assim, é aquela questão do exemplo. Sim. Durante a minha vida inteira, ela nunca me viu sem um livro na mão. Atualmente, eu estou lendo 3 ao mesmo tempo. Então, assim, eu amo estudar. Eu acho fantástico o conhecimento que os livros podem te dar, né? Então, ela puxou isso. Ela gosta muito, muito de estudar. Está sempre com o livro. Eu lembro que algumas vezes, assim, eu sempre fui uma mãe, assim... Né, que algumas coisas muito diferentes. Então, eu falava assim, olha, Vitória, essa semana você vai faltar no colégio para a gente viajar, porque é o momento que dá, né? Aquele momento que consigo sair e tal. Não, mãe, eu vou faltar na aula para viajar, imagina. Então, assim, ela tem essa veia do estudo, que é muito legal. Não tem que falar, mas ela é muito inteligente, estou muito feliz, né? Agora ela quer prestar para engenharia e eu estou bem... É isso. Estou bem feliz com o caminho dela. Não vai ouvir uma música porcaria, né? Isso é ótimo, porque eu também não ia conseguir. Mas ela gosta de uma música de nível, de um conteúdo de nível, uma boa conversa. E eu estou muito feliz com o resultado. Né? Foi um investimento de anos. É isso. Falando em qualidade... Não, pode terminar. Imagina, não precisa seguir necessariamente minha profissão ou Claro. a minha religião, mas está no Sim. bom caminho, que é o que importa. Sim, falando em qualidade, eu acho que chegou o momento da gente falar dos nossos patrocinadores. Isso. Que a gente garante a qualidade dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, que faz várias velas, inclusive temáticas. Teve a coleção dos 4 elementos, então é muito interessante acompanhar as ideias que surgem na Lute Benedetta e iluminar. O objetivo delas é sempre iluminar um pouquinho a sua casa e perfumar o seu ambiente. Nós temos também a Bacari English School, que é uma escola de inglês em que você não precisa se adaptar a nenhum tipo de método, porque o método vai se adaptar a você. Então, a ideia são aulas extremamente personalizáveis e individuais que vão ser focadas no que você precisa. Você precisa aprender o inglês? Vai ser o que você vai fazer. Você precisa de uma especialização? É o que você vai conseguir. Então, entre em contato com a Bacari English School, fala que você veio por aqui e conversa com o Rodrigo Bacarin. Nós temos também a Noesis, que faz muito sentido com o que a gente estava falando aqui, porque você passou um tempo em Portugal. E a Noesis é especialista em brasileiros que foram morar no exterior. Então, é um momento difícil, a gente sabe, às vezes pode ser solitário, são muitos desafios novos que vão aparecer. Então, a Noesis tem especialistas que vão trabalhar e sabem lidar com essas pessoas, sejam estudantes que estão em intercâmbio ou pessoas que foram morar de fato em outro país. A Noesis está lá para te ajudar. Então, entre em contato também com eles e os nossos patrocinadores que não querem ser mencionados por nomes, mas que ajudam muito aqui no nosso canal. Muito bem. Zilda, eu tenho uma pergunta, que é a nossa pergunta tradicional, que é, para você, Deus e tempo? Que interessante. Nossa, fantástico. Então, assim, hoje, atualmente, eu tenho me dedicado bastante a estudar sobre a mecânica quântica. Física quântica, ressonância harmônica, que é o que o Hélio Couto prega. Então, eu estou extremamente feliz e fascinada com esse mundo, assim. Tem mudado. Eu assisti um vídeo de 2 horas e quando eu terminei o vídeo, eu acho que eu não estava aqui nesse planeta, assim, de tanto que mexeu. Então, assim, eu, seguindo essa linha, não acredito que o tempo seja mais presente, passado e futuro, né? Eu acredito que realmente é um tempo único.
tive algumas experiências, e isso, vim chegar aqui porque tive algumas experiências nesse sentido. Eu sempre sonhei muito voltando no passado, era demais. E encontrava minha filha com 1 ano de idade, olha as experiências. Encontrava minha filha com 1 ano de idade, 1 ano e meio, e a gente brincava a noite inteira. Quando eu acordava e ela não estava, e aí eu olhava para minha filha, eu falava assim, cadê a minha filha? Ela falava, mãe, eu tô aqui, não é você. E aí eu chorava. Aí ela falava assim, mãe, você era a única pessoa que chora por alguém que está na sua frente. Eu falava, não era você? Então, olha... E aí eu comecei a ter muito esses regressos ao passado, até que eu fui me alinhando para chegar no professor Hélio Couto. Então, assim, realmente acredito que todos os tempos são paralelos, né? Que você muda a sua realidade de uma forma muito... Né? A questão do átomo, todas aquelas questões físicas. Então, não acredito nessa questão mais de presente, passado e futuro. Acredito num tempo único. E o Deus, o nosso Deus é o todo. Somos um só. Que está o tempo todo conosco, onde a gente estiver. Né? Aquela questão, você acredita? E o acreditar muda tudo. Essa é a essência, né? Você acredita. Se você acredita, isso muda até os átomos do seu corpo. E tudo se materializa. Mas tem que acreditar, né? Então, é a mesma coisa em relação a Deus. Você tem que acreditar, porque... tudo bem, tem aqueles que acreditam no Big Bang, e aí eu falo assim, poxa, mas como que você justifica que uma explosão cósmica gerou pessoas tão perfeitas, né? Com o coração que bate, o pulmão que respira, um cérebro que pensa, tudo tão harmonizado e em tantas formas, porque tem a forma humana, né? Os animais, vegetais, tudo tem o seu processo de vida. Poxa, como que uma explosão causou isso? Bom, enfim, os cientistas têm lá suas explicações, né? Mas a mim nunca convenceu. Eu acredito mesmo na força maior que rege o universo, independente do nome que cada um dá. Mas, para mim, é isso. Está conectado o tempo inteiro conosco. Você só precisa parar, né? E observar e falar assim, não, peraí. Eu sei que tem aqueles momentos da vida, principalmente na adolescência, que a gente fala assim, não, eu posso, eu sou poderoso, eu consigo tudo, eu realizo tudo. E aí você vai tomando os caldinhos da vida, né, para chegar na nossa idade, e fala assim, não, peraí, não era bem assim, né? Não é isso. Zilda, nós também gostamos de terminar pedindo uma mensagem final, algo que você possa falar direcionado para o pessoal que está assistindo. Ah, que legal. Então, assim, posso falar para lá? Sim. Então, tá. A mensagem que eu quero passar é a seguinte. Por mais que, às vezes, a gente não tenha tempo para fazer essa análise sobre o nosso eu, não existe se não fizer. Nós somos um todo. É difícil, às vezes, acreditar, eu sei que tem muitas catástrofes aí, mas uma dica que eu dou para todo mundo é assistir menos televisão. Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Procurar essa conexão espiritual que está dentro de nós. E uma das coisas que hoje eu vejo que é muito, muito, muito importante é não rotular. Colocar um rótulo, independente de religião, de sexualidade, qualquer um, só separa as pessoas. Isso não vai ajudar a gente em nada, né? Nós somos um todo, não tem como discutir sobre isso. Nós somos um todo. Muito bem. Zilda, muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais, contato? Sim. Fica à vontade. Eu tenho não vou lembrar o nome do canal, eu passei, eu acho que é Papo Legal, alguma coisa assim. Mas está aqui, na descrição. Tá na Sim, descrição. com Tá certeza. joia, é esse. Que é o que eu faço alguns vídeos, não tenho tido muito tempo, tem essa questão do podcast, né, a questão dos trabalhos com imigração, mas é esse que eu tenho usado, que é o jurídico. Tá bom. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado pela Agradeço. sua presença, você ter vindo até o nosso estúdio, né? Dedicar uma parte do seu dia, do seu tempo, né, para poder compartilhar com todos nós aqui, né, É um prazer. a sua experiência, a sua história,
né, e as suas convicções. Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, obrigado, fico à disposição. Sempre que quiserem, estarei aqui. Legal. Obrigada. Muito bom. Bem, e claro, eu quero dizer a vocês que não esqueçam de compartilhar muito esse episódio, deixe os seus comentários. É muito importante vocês fazerem inscrição no canal. A gente percebe que as pessoas elas assistem os programas, mas esquecem de fazer inscrição no canal. Até porque o nosso público é um público que consome lá o YouTube, mas muitas vezes não tem o hábito de fazer inscrição no canal, mas está sempre vendo nossos episódios, né? Então, fazer a inscrição é muito importante para o canal e para o nosso projeto. Então, eu vou pedir para vocês fazer a inscrição no canal, né, para a gente poder potencializar mais ainda esse projeto, que já está quase chegando no episódio 100. São 100 pessoas que já contaram a sua história aqui. Então, é muita gente, pessoal. É muita história, é muita gente. Muito conteúdo bom. É muita experiência, é muito exemplo, né? Então, acho que vale a pena esse seu apoio ao nosso projeto. Do mais, eu quero desejar a vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.